Diversos parlamentares, juristas e cidadãos se manifestaram após o deputado americano Chris Smith enviar um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com questionamentos sobre as violações de direitos humanos nos inquéritos políticos que o ministro conduz ou controla nas cortes superiores. O ofício, que foi enviado com cópia para os presidentes do Senado, da Câmara, do STF e do TSE, lembra que o Congresso americano recebeu alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. O ofício narra que, com base nas denúncias, o Congresso americano realizou uma audiência pública para ouvir vítimas da perseguição de Moraes e afirma: os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e substanciados sobre esses problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Em live, ao lado do jornalista Michael Shellenberger, o deputado Marcel Van Hatten mostrou o ofício do deputado americano Chris Smith e comemorou tudo aquilo que a gente vem dizendo há anos, agora em uma cobrança explícita do Congresso americano para as autoridades brasileiras. O jornalista Michael Shellenberger, por seu turno, enfatizou a importância da carta e disse: todo mundo está olhando o Brasil neste momento. Todo mundo sabe da repressão que está acontecendo agora. Ao compartilhar o vídeo, Van Hatten disse: excelente notícia, Congresso americano envia carta ao ministro Alexandre de Moraes cobrando posicionamento sobre as perseguições a jornalistas, parlamentares e demais cidadãos no Brasil. A carta foi em cópia para os presidentes da Câmara, do Senado, do STF e do TSE. O deputado Chris Smith pediu resposta a Alexandre de Moraes em até 10 dias úteis, pois disse estar preparando um projeto de lei sobre o caso brasileiro no Congresso americano. Segue nossa batalha contra os abusos de autoridade, censura e perseguição de Lula e Alexandre de Moraes. O senador Marcos Duval compartilhou um print de matéria sobre a carta do congressista e disse: seguimos na missão. O perfil da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, disse: nada acontece por acaso. Cada passo dado é um degrau na escada em busca da vitória, que consiste unicamente em ver a lei ser respeitada no Brasil. Obrigado, deputado Chris Smith, por dar voz aos perseguidos na nossa nação. Obrigado a todos os que têm colaborado na nossa luta, em especial aos nossos parceiros nos Estados Unidos e a cada um que tem contribuído nessa jornada. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. O senador Eduardo Girão comemorou. Suas orações estão sendo ouvidas, mas a caminhada é árdua e a resiliência é nossa força. Precisamos continuar mobilizados e orando de joelhos, pois essa guerra não é entre os homens e sim espiritual. Graças a Deus, já começamos a colher frutos de nossos esforços ao denunciar aos organismos internacionais as arbitrariedades e abusos de autoridade cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, sob a omissão do Senado e demais poderes, nos inquéritos das fake news e dos atos de 8 de janeiro, em flagrante desrespeito à nossa Constituição. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias para que o ministro Alexandre de Moraes responda a respeito de violações aos direitos humanos. O documento foi enviado pelo deputado Christopher Smith, presidente da Subcomissão de Direitos Humanos Globais. Estivemos com ele algumas vezes desde o ano passado. Uma delas, fui com o irmão Magno Malta e outros colegas da Câmara dos Deputados e também do Senado, como o senador Carlos Portinho. Tudo isso teve ainda mais repercussão e agilidade com a revelação dos arquivos do antigo Twitter,
a partir do brilhante trabalho capitaneado pelo corajoso jornalista Michael Shellenberger, a quem também ouvimos na Casa Revisora da República e nos encontramos no Congresso americano. São ressaltadas as várias denúncias de censura prévia, restrições a jornalistas, perseguição política e violações do devido processo legal. Ações completamente incompatíveis num país em que vigoram as garantias constitucionais de uma democracia. Parabéns a todos pela conquista e sigamos firmes, trabalhando com fé e esperança. Deus está no controle e a vitória virá, em nome de Jesus. Que a verdade, a justiça e o bom senso triunfem em nossa nação. Um abençoado final de semana para você e sua família. Paz e bem. O senador Girão lembrou ainda: água mole em pedra dura. E atenção, o renomado deputado Chris Smith já tem convite aprovado para vir ao Senado a partir de requerimentos meus. Ele participará de audiências públicas sobre presos políticos brasileiros. As sessões serão marcadas em breve. Moraes também foi chamado. Paz e bem. O deputado Coronel Crisóstomo perguntou: e agora, Alexandre de Moraes? O jurista Fabrício Rebelo apontou: a correspondência enviada pelo Subcomitê de Direitos Humanos e Relações Internacionais da Casa dos Representantes dos Estados Unidos não é uma questão de direito internacional, tampouco implica algum julgamento. A questão é diplomática. Compete ao aludido subcomitê apreciar denúncias de violações aos direitos humanos em países com relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos e, caso se identifique um deles como não democrático, propor sanções em tais relações, podendo personificar restrições àqueles que identificar como autores de abusos. É uma situação semelhante à que ocorre com a Venezuela e Nicolás Maduro. No entanto, é ainda cedo para dizer quais serão as consequências. A se seguir o roteiro, o ministro Alexandre de Moraes pode simplesmente não responder nada, ou, se responder, dizer genericamente que todas as suas decisões são fundamentadas na Constituição e nas leis brasileiras sob sua interpretação. A partir daí, caberá ao Congresso americano se aprofundar nos fatos denunciados e, se for o caso, propor as respectivas sanções ao Brasil e às autoridades que considerar arbitrárias. E somente com a aprovação destas medidas se terá algum reflexo efetivo por aqui. Desse modo, o que ocorreu agora foi um importantíssimo e emblemático primeiro passo para que o custo do arbítrio se torne mais caro, mas não é uma solução mágica de forma nenhuma. Como venho dizendo, desde o envolvimento de Elon Musk nas decisões nacionais, tudo depende de Trump vencer as eleições de novembro e do alinhamento do Brasil com os blocos globais de poder, sobretudo em sua opção entre o ocidental e o sino-russo. Acompanhemos. O jurista também respondeu ao influenciador Felipe Neto, que chamou o deputado americano de um congressista de extrema-direita e afirmou que nada aconteceria. Rebelo disse: parece que honestidade intelectual não é mesmo seu forte. Não foi um congressista de extrema-direita, mas o presidente da Subcomissão de Direitos Humanos e Relações Internacionais da Casa dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados. Ele atua institucionalmente, tendo em vista que, considerando-se determinado país como não democrático, passam a ser cabíveis sanções diplomáticas, incluindo restrições comerciais, além da proibição a que os que excedem o seu poder ingressem nos Estados Unidos, exatamente como havido com a Venezuela. E isso começa justamente pela aludida subcomissão. Portanto, é equivocada a informação de que o documento não tem valor, bem assim prematura a conclusão de que nada acontecerá. O ex-deputado Major Vitor Hugo divulgou um vídeo e disse: no que pode redundar essa intimação do deputado Chris Smith dos Estados Unidos. Sanções dessa natureza já foram aplicadas. Tudo vai dar certo. Não desistamos do futuro do Brasil.
O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgou um vídeo explicando quem é o deputado Chris Smith, autor da carta, e as possíveis consequências, segundo a resposta que vem a ser dada pelo ministro Alexandre de Moraes. O investidor Leandro Russell disse: Chris Smith, o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, é um dos mais longevos e respeitados congressistas dos Estados Unidos. Ele está em seu 21º mandato e, diferentemente do que afirma a militância de redação brasileira, Smith não é um radical, tampouco faz parte da ala trumpista do Partido Republicano. Smith dedicou a sua carreira aos direitos humanos, sendo responsável pela principal lei americana contra o tráfico de seres humanos. O fato dele ter enviado uma correspondência ao ministro Alexandre de Moraes, com cópia para os chefes de outros poderes, é gravíssimo e demonstra o nível de degradação do Estado de Direito no Brasil, com o desrespeito aos mais básicos direitos humanos. O caminho parece claro. Smith está preparando legislação para adotar sanções contra autoridades responsáveis pelas arbitrariedades. Existe uma chance real desse tipo de medida ser aprovada no caso de vitória de Donald Trump nas eleições que se avizinham, independente de quem controle o Congresso, visto que há bastante discricionariedade do Executivo para esse tipo de medida. Se vier do Congresso, seria ainda mais representativo. O fato é que o Brasil não é mais um país livre, baseado em leis, mas sim um regime autoritário, em que autoridades censuram e perseguem opositores, chegando ao ponto de promover prisões políticas em massa. Não há nada mais importante do que acabar com as injustiças e com esse verdadeiro estado de exceção no Brasil. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ok. Pessoal, boa noite a todos. No Brasil, na verdade, ainda são 15 para 6. Estou aqui com Michael Shellenberger em Londres, capital da Inglaterra, do Reino Unido. Como eu tinha dito para vocês, eu viria para cá para participar de um evento sobre liberdade de expressão, para falar sobre a situação no Brasil. E a notícia que acabamos de receber, tá aqui na tela do celular até do... Deixa eu virar a câmera aqui, do Michael. É uma carta do Congresso americano, assinado pelo deputado Chris Smith, fazendo uma série de questionamentos ao Alexandre de Moraes sobre as perseguições políticas no Brasil a jornalistas, a deputados e senadores, se está observando o devido processo legal, enfim, tudo aquilo que a gente vem dizendo já há anos, agora numa cobrança explícita do Congresso americano para as autoridades brasileiras, porque essa carta não foi enviada só para Alexandre de Moraes, mas também com cópia para os presidentes dos poderes, Arthur Lira, Pacheco, também a presidente do TSE, e para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Good news, boas notícias, né, Michael? É muito importante essa carta. A carta é muito forte e está pedindo informação sobre a perseguição de Alexandre de Moraes contra nós, jornalistas independentes, políticos independentes, e ele diz que ele está escrevendo legislação para o Congresso americano, que vai ser uma coisa que eu acho que todo mundo está olhando ao Brasil nesse momento. Todo mundo sabe da repressão que está acontecendo agora, e essa carta é uma coisa, é uma etapa, uma escalada. É uma escalada do esforço do movimento para os direitos humanos. Eu acho uma coisa muito séria e muito importante. Então, eu sinto muito feliz. Exatamente. Para o povo do Brasil que está sofrendo dessa repressão, e até chega um jornalista independente americano até essa repressão. Sim, inclusive perseguição ao Michael Shellenberger, que foi... Parabéns a ele, ao David Agape, que está aqui também, o Eli Vieira Júnior, que foram os jornalistas que revelaram os Twitter Files sobre o Brasil, fizeram um trabalho espetacular e foi um divisor de águas, porque a partir dali realmente nós tivemos, né, a atenção, inclusive, não só da mídia internacional, mas também do Elon Musk, mas mostrando como é importante nós fazermos esses movimentos, né? Estivemos nos Estados Unidos, houve um grupo que foi para Bruxelas, Buenos Aires, agora aqui em Londres. É fundamental a gente fazer essa denúncia internacional do que está acontecendo no Brasil, contra a liberdade de expressão, contra o direito das pessoas, contra o devido processo, que é o mais importante. Independentemente da pessoa ser de direita ou de esquerda, é preciso ter Constituição a ser respeitada e o devido processo. Michael, para encerrar, mais alguma mensagem para as pessoas que estão aqui? É importante entender que a Inglaterra é um país muito especial para receber essas notícias. Aqui criaram, como 600 anos atrás, a Magna Carta, que criou restrições contra o rei. O rei do país não pode fazer qualquer coisa. Até vamos virar um pouquinho, vamos ficar com aí, ó, Big Ben atrás. Big Ben. Aqui o parlamento, né, o Congresso inglês, é o House of Commons que diz. A representação aqui, uma das democracias mais antigas no mundo, e muito importante receber aqui. Eu acho que os ingleses também, eles sabem agora, a gente está aqui com reunião de advogados de direitos humanos, de investigadores de todos os países que entendem que
O Brasil faz parte de um grupo de países onde fica repressão, mas não tem país onde a repressão é pior que o Brasil. Mas agora, com a solidariedade entre as pessoas que amam democracia, que amam a liberdade de expressão, que acreditam que a gente não quer viver como escravos, a gente quer ser pessoas livres. E é uma coisa universal. Eu acho essa carta muito importante, representa uma nova etapa. Uma nova etapa na luta para liberdade de expressão no Brasil. E a solidariedade, eu queria que vocês saibam que eu sempre penso no Brasil. Cada dia que eu desperto na manhã, eu estou pensando no Brasil. Agora eu estava em Irlândia, na República de Tcheca. República Tcheca. Alemanha. E a gente está criando um movimento muito forte por todo o mundo. É uma coisa, mas eu quero que os brasileiros saibam que eu sempre estou pensando em vocês, na repressão lá. E eu vou continuar lutando, e eu acho essa carta uma notícia muito boa para todos os brasileiros que vocês amam seu país e que amam a liberdade. Muito bom. Que coincidência, pessoal. Eu tava indo pro metrô já para voltar pro hotel. O Michael estava saindo do evento que nós estávamos juntos. Eu liguei para ele, vem correndo aqui, saiu a carta. Ele olhou também no WhatsApp dele e decidimos fazer essa live para trazer essa excelente notícia. Amanhã continua nosso evento, o último dia aqui. Eu quero te agradecer de coração, Michael, não só por tudo que está fazendo pelo Brasil, mas pela liberdade no mundo, porque as pessoas que estão aqui são especialistas de vários países, como você disse, né? Tem da Irlanda, tem dos Estados Unidos, vários, tem gente da América Latina, de vários lugares diferentes, da República Tcheca, todos pela mesma causa, e nós nos sentimos abraçados no Brasil. Parabéns, muito obrigado. Muito e obrigado conte com a a gente. você pela liderança. Tá bom? E obrigado pelo convite para estar aqui com você. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Excelente notícia. Agora vamos esperar em até 10 dias úteis. Foi o que pediu Chris Smith a resposta ao Alexandre de Moraes, copiada para Arthur Lira, para o senador Pacheco, para os presidentes do STF, Barroso, e para Carmen Lúcia do TSE, sobre as repressões do Brasil contra políticos, contra jornalistas, sobre o devido processo legal. Enfim, tudo que a gente já tem denunciando há anos. Agora o Congresso americano está formalmente pedindo explicação às autoridades brasileiras. Boa noite. Nós não vamos desistir do futuro do nosso Brasil. Nós estamos vendo a iniciativa de várias lideranças da direita, parlamentares, jornalistas, se articulando para levar para o mundo o que tem acontecido aqui no nosso país, para a Europa, para os Estados Unidos. E eu acho que o ponto alto agora, mais recente, é o envio dessa intimação pelo congressista norte-americano Chris Smith, que dá um prazo aí de 10 dias úteis para que autoridades brasileiras respondam determinadas perguntas que diz respeito, logicamente, à violação de direitos humanos que tem ocorrido aqui no nosso país. Isso pode redundar em sanções. Que tipo de sanções? Com base nas leis norte-americanas e também em decretos do presidente Donald Trump. Bloqueio de ativos financeiros no território americano e também a proibição de ingresso e permanência no território dos Estados Unidos. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos dessas sanções aplicadas no mundo real. Por exemplo, aqui no presidente do Zimbábue, que fez algumas ações lá de corrupção, violação dos direitos humanos e foi sancionado. Também aqui algumas lideranças da América Latina, como a ex-presidente lá, Cristina Kirchner, da Argentina, e também algumas pessoas aí da China e também da Rússia. Então vocês vejam que essas aplicações elas já aconteceram e podem vir a acontecer. Não percamos a esperança no nosso país. Vai dar tudo certo. Bolsonaro 2026, Trump agora 2024. Vocês devem estar vendo as notícias de que o Congresso americano deu 10 dias para que o Alexandre de Moraes responda a alguns questionamentos. Quando mais recentemente nós tivemos uma audiência pública com a presença do Paulo Figueiredo, do dono da rede social Rumble, do jornalista o Michael Schellenberg e de um outro representante da esquerda lá que estava, vários questionamentos surgiram. E isso daí é que dá a base para o deputado Chris Smith, agora ele, que é membro da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos e da subcomissão que realmente toma conta dessa parte de direitos humanos, e é por isso que o Chris Smith está tocando adiante essa pauta, não por outro motivo.
E agora sim, o Chris Smith está levando esses questionamentos ao Alexandre de Moraes. Porque nos Estados Unidos existe algo chamado devido processo legal. E as instâncias elas têm que ser esgotadas antes de se ter uma decisão, um referendo final. Então, assim sendo, o que os americanos estão fazendo é seguindo o passo a passo desse devido processo legal, dando a chance, ao contrário do que fez Alexandre de Moraes para várias pessoas no Brasil, dando a chance para Alexandre de Moraes se defender. E são várias perguntas que são feitas pelo deputado Chris Smith. Antes de entrar nelas, vale lembrar quem é esse deputado. Ele não é um bolsonarista. Ele nunca, como diz uma parte da imprensa brasileira, né, ridiculamente, ele nunca sequer se encontrou com Jair Bolsonaro. Ele está apenas no mesmo partido do Trump, mas sequer é daquela ala, vamos dizer assim, mais trumpista, do MAGA, né, que eles falam nos Estados Unidos, o Make America Great Again. Inclusive o Chris Smith, várias vezes ele vota com a esquerda dentro do Congresso americano. E eu lembro aqui uma oportunidade em que ele votou, inclusive, sobre uma limitação de uma idade maior para você ter acesso a armas de fogo, o que foi muito criticado pelos conservadores e pela direita americana. Então este é o Chris Smith, um deputado 100% moderado e, mais do que isso, 2 pontos a serem notados aqui acerca deste congressista norte-americano. Ele é o congressista mais antigo com mandato lá. Eu nasci em 1984. O Chris Smith assumiu seu primeiro mandato de deputado federal em 1983. E desde então ele vem se reelegendo, passando vários presidentes, vários governos nos Estados Unidos, iniciando lá nos anos 80, quando o presidente era ninguém menos do que Ronald Reagan. Esse deputado, a segunda observação que tem que ser feita acerca dele, é que ele é famoso e conhecido por conseguir articular de maneira exitosa dentro dos Estados Unidos os PLs, né, ou os Acts, as leis que acabam sancionando outros países. Mais recentemente, ele conseguiu aprovar, né, a lei da sanção, a lei da democracia acerca da Bielorrússia, né, Bielorrússia Democracy Act, que conseguiu sancionar a Bielorrússia, que é a última ditadura da Europa, né, que hoje vive sob o jugo do ditador Lukashenko. E não só isso, ele fez essa lei com muita atenção às violações da liberdade de imprensa, para garantir que a informação, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa pudesse retornar para a Bielorrússia. Então esse é o Chris Smith. E o que ele está perguntando para Alexandre de Moraes? Ele está fazendo as perguntas que nós brasileiros e os advogados de todos os réus, né, e investigados em processos que o Alexandre de Moraes abre por conta própria fazem. Por quais motivos ele apreendeu, se ele apreendeu passaporte, se ele chegou a colocar na cadeia algum congressista, quais razões existem ordens internacionais para a Interpol prender jornalistas brasileiros, se tem conhecimento de algum brasileiro que saiu do Brasil e é exilado, enfim, várias perguntas nesse sentido. Agora, o Alexandre de Moraes tem 2 opções. Ou ele vai ignorar esses 10 dias úteis dados pelo Chris Smith, que aí representa um processo legal dentro do Congresso dos Estados Unidos, e nessa hipótese, que no direito a gente chama de revelia, se isso se configurar, o Alexandre de Moraes vai estar dando força para a aprovação desse projeto de lei para sancionar, né, e aí a gente vai ver quais termos eles vão elaborar isso daí, mas sancionar o Brasil ou, né, autoridades brasileiras. Vamos ver o que vai sair daí. Se ele responder, aí existem as opções, outras subdivisões aí dentro, né? Se ele mentir, ele vai estar infringindo uma lei americana. E se ele falar a verdade, ele vai consubstanciar todas as perguntas, todas as dúvidas do Congresso americano, dizendo que, de fato, ele, né, fechou mídias, como foi o caso do Terça Livre, que ele revogou os passaportes brasileiros de jornalistas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza e várias outras questões ali, né, que envolvem também as pessoas que estão presas. Essa questão toda, ela ainda vai desenrolar durante um bom tempo, porque é isso daí que se espera de uma democracia e de um devido processo legal. Mas o que eu posso dizer é que, na minha opinião, já não há mais volta, né? Eu não vejo os Estados Unidos
ainda mais agora que está indo para uma eleição onde o Trump é favorito, né, voltando atrás ou não fazendo nada acerca dessa relação com o Brasil. Se tem uma coisa que eles prezam lá, é pela liberdade de imprensa, é pela liberdade de expressão. Essas pautas estão voltando fortíssimas na eleição americana, são tema de debate. A primeira emenda, a segunda emenda, para quem estuda história, né, dos Founding Fathers, os pais fundadores, sabe que isso daí mexe com a alma do americano, porque vem lá de mais de 200 anos atrás, desde a independência deles em 1776, toda essa questão. Então, eu acredito que os passos adiante serão, né, de que os Estados Unidos, de fato, vai cada vez mais se debruçar sobre as condutas de Alexandre de Moraes no Brasil e também sobre as suas ações que vão para além do território brasileiro, né? Bloquear contas, pedir para redes sociais derrubarem perfis mesmo fora do Brasil, essa questão toda de jornalistas toda hora abrindo conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, né? A censura que foi feita, a intimidação durante o período eleitoral de 2022, que inclusive essa história também tem total possibilidade de ser passada a limpo, porque a censura ela veio forte principalmente quando o Alexandre de Moraes estava sob a presidência do TSE. Eu não vou relembrar aqui os fatos, vocês conhecem muito bem, né? A exceção, a gente vai violar a Constituição, mas é só até o segundo turno da eleição, vocês lembram disso? E vale mais um recado aqui antes de terminar esse vídeo. Não é só, né, o Alexandre de Moraes. Isso daí não é uma questão pessoal ou qualquer coisa desse tipo. É uma questão institucional. Então isso daí muito provavelmente também vai alcançar a todos aqueles que estão executando as ordens do Alexandre de Moraes. Pelo menos é isso daí que normalmente se espera quando congressistas americanos se debruçam sobre o caso como esse. Ontem foi com a Bielorrússia, amanhã será provavelmente com o Brasil. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão aqui nas redes sociais e quem puder compartilhar esse vídeo para fazer a verdade chegar ao maior número de pessoas, pode ter certeza que vai estar ajudando a causa da liberdade. Fiquem com Deus.